Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 325º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulos 35 e 36, livro de Salmo, capítulo 119, versículos 65 a 96, e o livro de Atos, capítulo 4, versículos 23 a 37. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulos 35 e 36. Profecia contra o Monte Seir. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra o Monte Seir e profetize contra ele. Diga-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Monte Seir. Estenderei a minha mão contra você e o tornarei em desolação e espanto. Deixarei desertas as suas cidades e você será desolado. Então saberá que eu sou o Senhor. Pois você guardou uma inimizade sem fim e deixou os filhos de Israel entregues ao poder da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, farei você sangrar, e o derramamento de sangue o perseguirá. Visto que você não odiou o derramamento de sangue, este o perseguirá. Farei do Monte Seir extrema desolação e eliminarei dele os que por ali passam e os que por ali voltam. Encherei os seus montes de cadáveres. Os mortos à espada ficarão caídos nas suas colinas, nos seus vales e em todas as suas correntes de água. Farei de você uma desolação perpétua e as suas cidades não voltarão a ser habitadas. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque você disse: esses dois povos são meus, e eu vou tomar posse dessas duas terras, sendo que o Senhor estava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a sua ira e segundo a sua inveja, com que no seu ódio você os tratou. E eu me farei conhecido entre eles, quando castigar você. Você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que você falou contra os montes de Israel, dizendo: já estão arrasados e nos foram entregues por pasto. Vocês se exaltaram contra mim com aquilo que falaram e não pouparam palavras contra mim. Eu ouvi isso muito bem. Assim diz o Senhor Deus: enquanto toda a terra se alegra, farei de você uma desolação. Assim como você se alegrou quando a herança da casa de Israel foi arrasada, assim também farei com você. Você será arrasado ao Monte Seir e todo o Edom, sim, todo ele. Então saberão que eu sou o Senhor. Profecia para os montes de Israel. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus:
os inimigos disseram a respeito de vocês: bem feito! E também, os eternos lugares altos são nossa herança. Por isso profetize e diga: assim diz o Senhor Deus, visto que eles os assolaram e procuraram abocanhar de todos os lados para que vocês se tornassem propriedade do resto das nações e fossem alvo de falatório e difamação entre o povo. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades abandonadas, que se tornaram rapina e motivo de zombaria para o resto das nações vizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com profundo desprezo para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetize a respeito da terra de Israel e diga aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falo no meu zelo e no meu furor, porque vocês tiveram de suportar a zombaria das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: juro que as nações que estão ao redor de vocês também serão motivo de zombaria. Quanto a vocês, montes de Israel, vocês produzirão os seus ramos e darão os seus frutos para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir, porque eis que estou do lado de vocês. Eu me voltarei para vocês, e vocês serão lavrados e semeados. Multiplicarei pessoas sobre vocês, toda a casa de Israel, sim, toda ela. As cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei pessoas e animais sobre vocês. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Farei com que vocês voltem a morar onde moravam no passado e os tratarei melhor do que no começo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei com que pessoas, o meu povo de Israel, andem sobre vocês, ó montes. Eles tomarão posse de vocês, vocês serão a herança deles, e nunca mais deixarão que eles fiquem sem os seus filhos. Assim diz o Senhor Deus, visto que lhe dizem: você é uma terra que devora as pessoas, uma terra que deixa o povo sem filhos. Certamente você não devorará mais as pessoas, nem privará o seu povo dos seus filhos, diz o Senhor Deus. Não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações ou tenha de suportar a vergonha dos povos. Nunca mais você deixará o seu povo sem os seus filhos, diz o Senhor Deus. A restauração de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso, derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras. Segundo os seus caminhos e segundo as suas ações, eu os castiguei. Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus.
quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Assim diz o Senhor Deus: deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça ainda isto, que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho. Como os rebanhos consagrados para os sacrifícios, os rebanhos de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de pessoas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 35, exposição bíblica dos versículos 1 a 15. O Senhor já havia pronunciado juízo sobre Edom por meio de Isaías, conforme Isaías 34, e também capítulo 63, versículos 1 a 6. Jeremias, conforme capítulo 49, versículos 7 a 22, e Ezequiel, conforme capítulo 25, versículos 12 a 14. Mas aqui ele faz isso novamente, acrescentando alguns detalhes. O nome Seir é outro nome para Edom, a nação fundada por meio de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Edom significa vermelho e foi um apelido dado a Esaú, que era ruivo, segundo o relato bíblico. Gênesis capítulo 25, versículo 30. O Senhor fez os edomitas se lembrarem de seu grande pecado contra seus irmãos, quando ajudaram os babilônios no ataque aos judeus durante o cerco de Jerusalém. Os edomitas nutriam ódio eterno contra Israel. Por isso, a terra em que habitavam receberia uma desolação perpétua. Edom não mais existiria. Compreendendo o versículo 11, o Senhor também viu a ira de Edom e prometeu retribuir na mesma moeda, pois as nações, assim como as pessoas individualmente, colhem o que plantam. Deus ouviu as palavras blasfemas deles contra seus irmãos, os judeus, e viu como se alegraram porque a terra de Israel estava sendo destruída e saqueada pelos invasores babilônios. Mas eles não estavam blasfemando contra o povo,
Eles os estavam fazendo contra Deus e se jactando em seu orgulho, como se pudesse escapar do juízo. Em sua arrogância, os edomitas se alegraram com a queda de Israel, mas um dia toda a terra se alegraria com a queda de Edom. A exposição bíblica dos versículos 14 a 15. A promessa de Deus para os judeus era de que um dia eles não mais seriam uma presa para as outras nações, conforme capítulo 34, versículo 28. E este capítulo explica o motivo. O Senhor lidaria com seus inimigos e iria removê-los da face da terra. Compreendendo capítulo 36, Deus deu a terra de Israel para os judeus como parte da aliança com Abraão, referência a Gênesis 12, versículos 1 a 3, capítulo 13, versículos 14 a 18, capítulo 15, versículos 7 a 21. Isso os estabeleceu como donos da terra, mas sua posse e uso e fruto dela dependiam de sua fé e obediência, conforme Levítico 26. A vida cristã é similar. Entramos na família de Deus quando confiamos em Jesus Cristo, referência João 3, versículo 16 e Efésios 2, versículos 8 a 9, mas desfrutamos da família de Deus quando cremos em suas promessas e obedecemos à sua vontade. Referência 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao capítulo 7, versículo 1. Os filhos desobedientes precisam ser castigados, conforme Hebreus capítulo 12. Da mesma forma como Deus muitas vezes teve de castigar o povo de Israel por causa de sua rebeldia e desobediência. A exposição bíblica dos versículos 8 a 12, Ezequiel descreveu este dia futuro em que a terra seria curada e mais uma vez daria grandes rebanhos, gados e colheitas, conforme versículos 8 a 9. Essa era uma parte da aliança de Deus com Israel, conforme Levítico 26, versículos 3 a 5. A terra não só seria frutífera, ela também teria segurança, conforme Ezequiel 36, versículos 10 a 12. O Senhor havia prometido que os descendentes de Abraão seriam tão numerosos quanto o pó da terra e as estrelas dos céus, conforme Gênesis 13, versículo 16 e capítulo 15, versículo 5. Por isso, se a nação quisesse cumprir seus propósitos divinos na terra, o povo tinha de se multiplicar. Compreendendo o versículo 8, desde a fundação do moderno Estado de Israel em 1948, grandes progressos foram feitos pelo povo judeu na retomada da terra. A Palestina foi, em grande parte, reflorestada e irrigada, proporcionando grandes produções agrícolas, e o que estava em ruína foi recuperado. Hoje, a nação judaica é próspera e democrática, mesmo plantada em uma região de grande carência e dominada por governos ditatoriais do Oriente Médio. Por mais maravilhoso que tudo isso seja, não é nada comparado com o que o Senhor fará quando seu povo tiver voltado das nações do mundo e estiver reunido novamente em sua terra. A exposição bíblica dos versículos 16 a 23, Israel era culpado de dois grandes pecados. Um deles foi ter contaminado a terra de Deus, conforme versículos 16 a 19. Muito antes de os babilônios devastarem o reino de Judá, os pecados dos líderes e do povo haviam contaminado a chamada Terra Santa. Ao desobedecer à lei do Senhor e se comportar como as nações pagãs à sua volta, o povo de Deus contaminou a terra e violou a aliança. Seu segundo pecado foi o de profanar o nome de Deus diante dos gentios, conforme capítulo 36, versículos 20 a 23. Contaminar a terra da qual o Criador permitiu que desfrutassem já era ruim, mas as pessoas também profanaram o santo nome de Deus, em vez de serem testemunhas fiéis nas terras dos gentios para as quais ele as havia enviado. Compreendendo o versículo 22, o Senhor promete mudar as pessoas porque Ele deseja santificar e glorificar seu grande nome. Nos últimos dias, quando Deus reunir seu povo novamente na terra, tudo o que Ele fizer por esse povo será por causa de sua graça e não por merecimento. Deus não deu a terra ao povo por causa da justiça, conforme Deuteronômio 9, versículo 6, e Ele não restaurará a terra por causa de algo bom que o povo fez. Em sua graça, Deus nos dá o que não merecemos e, em sua misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos.
Tudo o que temos em Cristo vem da graça do Senhor, conforme Efésios 1, versículo 7, capítulo 2, versículos 8 a 10, e foi concebido para a glória de Deus, conforme Efésios 1, versículo 6, versículo 11 e versículo 14. Compreendendo o versículo 25, é claro que a água espergida não pode mudar o coração, mas isso é apenas um retrato do gracioso perdão que temos por meio da fé. Deus perdoa os pecadores que confiam nele por causa da morte de Jesus na cruz. Referência a Efésios 1, versículo 7. Quando os cristãos confessam seus pecados ao Senhor, eles são purificados por causa do sangue de Cristo. Referência a 1 João, capítulo 1, versículo 9. Compreendendo o versículo 26, o profeta Jeremias compartilhou a mesma promessa dada por Ezequiel. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Aleluia! Referência a Jeremias 24, versículo 7. Jeremias estava falando sobre a nova aliança que Deus faria com os judeus, uma aliança que não estava escrita em pedras, mas no coração e na mente deles. Referência a Jeremias 31, versículos 31 a 33, capítulo 32, versículo 29, e também o livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 21, e Hebreus 8, versículos 8 a 13. Um coração de pedra é um coração obstinado e duro, que se recusa a receber a palavra de Deus e não se alimenta do crescimento espiritual. Referência a Ezequiel 2, versículo 4 e capítulo 3, versículo 7. Compreendendo o versículo 27, o testemunho do Espírito no coração é a prova de que a pessoa nasceu de Deus. Referência a Romanos 8, versículo 9, capítulo 14, versículo 17 e Efésios 1, versículos 13 a 14. Uma vez que temos o Espírito do Senhor dentro de nós, participamos da natureza de Deus. Referência a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 4. E, portanto, temos vontade de obedecer à vontade divina. A natureza de uma pessoa ou animal é o que determina sua conduta. Cães agem como cães porque têm natureza de um cão. O povo de Deus age com quem pertence a Deus porque cada um tem no íntimo a natureza do Senhor. Referência a 1 João capítulo 3, versículo 9. O profeta tratará novamente deste dom do Espírito em Ezequiel 37, versículo 14, capítulo 39, versículo 29. É a exposição bíblica dos versículos 31 a 32. Quando se lembram de sua desobediência no passado, os verdadeiros filhos de Deus têm vergonha e se sentem repulsa por causa do que fizeram ao Senhor, a si mesmos e aos outros. Odeiam o mal. Vocês que amam o Senhor, referência a Salmos 97, versículo 10. Odeiam o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Referência a Romanos 12, versículo 9. É a exposição bíblica dos versículos 35 a 36. Quando lemos estas promessas, nós nos surpreendemos com o que os judeus abandonaram quando deixaram de servir a Deus para servir aos ídolos. Mas, quando Israel entrar no reino prometido, Deus irá abençoar seu povo e fazer com que a terra seja como o jardim do Éden. A terra dará suas colheitas e as pessoas serão enriquecidas com a bênção do Senhor. As cidades serão reconstruídas e as ruínas removidas. Esta será uma terra nova e maravilhosa para o novo povo de Deus. A beleza e a fecundidade da terra serão testemunha para as nações. Aleluia! Referência versículo 36. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, trago a exposição bíblica dos versículos 37 e 38. Aqui temos a descrição do povo indo a Jerusalém para a festa anual da Páscoa, levando consigo sacrifícios animais. O número de animais em Jerusalém aumentaria consideravelmente e é assim que o povo judeu irá aumentar em seu reino. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 119, versículos 65 a 96. Tete. Tens sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos.
Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Iode, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Cafi. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa e pergunto: quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos que procedem de tua boca. Lâmede. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 119, versículos 65 a 72, a ênfase nesta seção do Salmo está no que é bom na vida do cristão. A palavra hebraica, tab, é usada 6 vezes nestes 8 versículos e pode ser traduzida por bom, agradável, benéfico, precioso, aprazível e justo. Deus faz o que é bom porque Ele é bom e porque o que Ele faz é conforme sua promessa, conforme versículo 65, e a sua palavra é boa, conforme versículo 39. Nem seu caráter, nem sua palavra irão mudar, de modo que podemos dizer: Deus é bom o tempo todo. O Senhor faz o que é bom, conforme versículo 65 a 66. Deus domina sobre o mal e dele traz o bem, conforme versículo 67 a 71. Deus usa a palavra para nos mostrar o bem, conforme versículo 72. É a exposição bíblica dos versículos 73 a 80. Conduzido pelo Espírito de Deus, o autor escreveu este longo salmo para convencer-nos a fazer o nosso conhecimento da palavra de Deus e de nossa obediência a Ele as atividades mais importantes de nossa vida. Na sessão anterior, ele nos lembrou de como a palavra do Senhor se faz necessária quando estamos passando por dificuldades, mas
ela não para por aí. Precisamos da palavra de Deus para toda a vida. Esta sessão inclui diversos ministérios da palavra que são necessários na vida do Filho de Deus. Compreendendo o versículo 73, quando compramos um aparelho novo, dedicamos um tempo para ler o manual do proprietário. A Bíblia é o manual do proprietário para o povo de Deus. É o único livro que conta a verdade sobre nossa origem. Ela revela por que estamos aqui, o que devemos fazer para ter êxito na vida e qual é o nosso destino. Deus nos fez, conforme capítulo 139, versículos 13 a 18, e nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele compartilha esse conhecimento conosco através de sua palavra. Aleluia! É a exposição bíblica do versículo 74 e 79. Quando esperamos na palavra de Deus, temos alegria na vida, e isso nos ajuda a incentivar os outros. As pessoas ficam felizes quando nos veem chegar ou ficam mais felizes quando saímos? Quando nossos amigos e conhecidos têm fardos, eles nos procuram para pedir ajuda ou servimos apenas para aumentar suas angústias? Somos ordenados a carregar nossos fardos com coragem e ajudar os outros a carregar os deles. Referência a Gálatas 6, versículos 2 e 5. É a exposição bíblica dos versículos 75 a 78. A vida é difícil e temos de aceitar da mão de Deus tanto as experiências agradáveis como as desagradáveis. Referência a Jó 2, versículos 1 a 10, Filipenses 4, versículos 10 a 13. Nas horas sombrias da vida, a palavra é uma luz que nos mostra o caminho, conforme Salmos 119, versículo 105. E com isso não seguimos tropeçando pelos rumos errados. Temos o amor de Deus para nos confortar e suas promessas para nos encorajar. Talvez não nos deleitemos com nossas circunstâncias, mas oramos para que Deus as use a fim de propagar o Evangelho e glorificar seu nome. É a exposição bíblica dos versículos 81 a 88. O foco está nas respostas do fiel enquanto esperava o Senhor julgar seus inimigos e livrá-lo da perseguição e do perigo. Seus opressores também eram os inimigos do Senhor e de Israel. Por isso, sua preocupação era mais do que pessoal. Satanás estava tentando exterminar os judeus, conforme versículo 87, desde o tempo em que a nação estava no Egito. E ele continuará nesse afã até o fim dos tempos, conforme Apocalipse capítulo 12. A vida cristã é um campo de batalha, não um parque de diversões, e devemos esperar a tribulação, conforme João 16, versículo 33. É a exposição bíblica dos versículos 86 a 88. Descanse em suas promessas e confie em seu amor. Quando o Pai permite que seus filhos entrem na fornalha da aflição, ele fica de olho no relógio e sua mão no termostato. Ele sabe por quanto tempo e até que temperatura somos capazes de aguentar. Andar pelo que se vê só trará ao homem inquietação e fraqueza, mas meditar na palavra lhe dará paz e poder. Mais uma vez o salmista orou pedindo vida nova, conforme versículo 25, e o Senhor o fez reviver. Exposição bíblica dos versículos 89 a 96. Gostamos de relaxar em nossa zona de conforto e resistir às mudanças drásticas que estão acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. Mas, se fizermos isso, deixaremos de crescer espiritualmente, perdendo assim as oportunidades que Deus nos dá para alcançar os outros com o Evangelho. O salmista fez algumas afirmações maravilhosas que, se observadas, irão nos ancorar no eterno e permitir que sejamos usados por Deus durante estes tempos turbulentos. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 119, dos versículos 65 a 96. Trago a exposição bíblica dos versículos 92 a 95. Não recorremos à Bíblia para escapar das realidades da vida, mas para ser fortalecidos para enfrentar a vida e servir a Deus de forma eficaz. Talvez não sejamos capazes de apreciar o que está acontecendo no mundo, mas podemos apreciar o que o Senhor diz em sua palavra. A palavra prepara-nos para lidar com as mudanças da vida e as crises que surgem.
O verbo busco, no versículo 94, significa consultar, indagar, abrir um caminho, ler repetidamente. Aqui se trata de um crente que abriu o caminho para a Bíblia e leu várias vezes, estudou-a e, quando teve de tomar uma decisão, consultou a palavra com cuidado. Filosofias mudam, os expedientes políticos falham e promessas e contratos são quebrados, mas a palavra de Deus ainda permanece. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 23 a 37. A igreja em oração. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. A comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A oferta de Barnabé. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 23 a 37, trago a exposição bíblica dos versículos 28 a 31. Os cristãos não oraram para que sua situação fosse alterada ou para que seus inimigos saíssem do poder. Em vez disso, pediram a Deus para capacitá-los a fazer o melhor uso de suas circunstâncias e para realizar o que ele já havia determinado. Isso não foi fatalismo, mas fé no Senhor da história, que tem um plano perfeito e é sempre, eu digo, sempre vitorioso. Eles pediram capacitação divina, não escape, e Deus concedeu-lhes o poder de que precisavam. A igreja primitiva acreditava firmemente na soberania de Deus e em seu plano perfeito para seu povo. Contudo, observe que eles não permitiram que sua fé na soberania divina destruísse a responsabilidade humana, pois eles foram fiéis no testemunho e na oração. A igreja perde o poder quando o povo de Deus perde o equilíbrio e exagera na ênfase da soberania ou da responsabilidade. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 23 a 37, com a exposição bíblica dos versículos 32 a 37. Os cristãos oraram e o Espírito de Deus os encheu e lhes deu novo poder.
A nova plenitude do Espírito criou uma unidade mais profunda entre o povo, conforme versículo 34, e um desejo maior de se sacrificar e dividir coisas comuns com os outros. Eles desfrutavam de grande poder e de grande graça, que deveriam ser as marcas de uma grande igreja. Isso levou uma grande colheita de almas para o Senhor. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.